Olá pessoal, eu sou o professor George Borja, sou formado em odontologia, sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em estomatologia, mestre em radiologia, doutor em implantodontia e tenho um pós-doutorado em cirurgia e diagnóstico. Adicionalmente a isso, sou professor convidado do Miami Anatomical Research Center, o MARC, em Miami, e da Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos. O primeiro tópico que a gente fala para vocês aqui diz respeito aos pacientes que nos procuram com quadros álgicos lancinantes, aquele paciente que vem para a gente com uma dor aguda, que já está tomando medicamento em casa, se automedicando, mas não tem resolução clínica com os anti-inflamatórios via oral, analgésicos via oral, e eles nos procuram nos plantões, nas emergências ou até no seu PSF consultório para realizarmos o atendimento dele. Muitas vezes esse paciente não vai conseguir ter uma boa resolução se nós utilizarmos esses medicamentos de uso enteral. E nem tampouco a gente vai conseguir realizar uma intervenção clínica, haja vista o alto grau de inflamação tecidual que esse paciente está diante. E a gente aprendeu lá na anestesiologia que o sal anestésico não consegue fazer dissociação iônica e bloquear o canal de sódio. Ou seja, o anestésico local não tem uma boa efetividade quando eu tenho um ambiente ácido, um ambiente inflamado, infectado. Então a gente vai ter que primeiro normalizar o pH tecidual, diminuir essa inflamação tecidual, para no segundo tempo a gente poder ter a oportunidade de fazer a nossa intervenção clínica. Primeiro medicamento, analgésico periférico, que a gente vai ter acesso para administrar para esses pacientes, diz respeito aos analgésicos. Analgésicos periféricos, o mais usual no Brasil hoje é a dipirona. A gente encontra em todo hospital, em toda farmácia, a gente consegue encontrar a dipirona. Essa dipirona parenteral, ela pode ser feito ou intramuscular ou intravenoso. A dipirona intravenosa, é interessante observar alguns tópicos importantes. Ao administrar essa dipirona intravenosa, uma ampola, que equivale à dose de 1 grama, a gente está observando que a ampola tem 2 ml, cada ml tem 500 miligramas, tá certo? Então, a gente vai ter a administração de 1 grama de dipirona. Só que, se você opta em fazer a administração por via intravenosa, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma diluição em 10 ml de água destilada. E observar também, orientar a sua técnica de enfermagem, o pessoal da enfermagem, para realizar uma infusão lenta. Por que isso? Porque nós sabemos que um dos efeitos colaterais da dipirona, especialmente quando de uso parenteral, é causar hipotensão no paciente. Então, se de forma inadvertida esse profissional administra de forma célere, de forma rápida, esse dipirona, ele pode causar uma hipotensão no paciente, de repente uma lipotímia. Ok? Então, a atenção especial em relação ao dipirona diz respeito a esse potencial. Um outro asterisco, uma outra observação em relação ao dipirona diz respeito ao potencial alergênico. Alguns pacientes relatam alergia a esse analgésico. Então, sempre interessante indagar esse paciente no pré-operatório se ele tem alguma história pregressa de alergia a esse fármaco. Alguns pacientes adentram o serviço, dão entrada no serviço com quadros um pouco mais importantes de inflamação, dor, e que a gente julga naquele instante que talvez a dipirona não seja o suficiente para obtermos uma resolução do quadro clínico. Daí, a gente pode partir, ascender em mais um grau de potência analgésica e sair dos analgésicos periféricos para os analgésicos centrais. Os analgésicos centrais têm como primeiro representante da classe o tramal. O tramal, nome ético da droga. A droga, o cloridrato de tramadol,
tá certo? É uma droga excelente, um opioide excelente, muito usado em emergências, em urgências odontológicas, em que o seu uso é intravenoso. O uso do tramal é intravenoso. Observar que essa medicação ela vai ter 2 ml no seu frasco ampola e 100 mg por dose. 100 mg por dose. A atenção especial em relação ao tramal é que, diferente do dipirona, em que nós fizemos a diluição em 10 ml de água destilada, o tramal, obrigatoriamente, a gente vai ter que diluir em 100 ml de soro fisiológico. E realizar essa infusão por no mínimo 30 minutos. Por que isso? A gente já aprendeu que os opioides são depressores respiratórios. Depressores respiratórios. E se ele é um depressor respiratório, a gente tem que tomar um certo cuidado, especialmente em pacientes idosos e crianças, porque ele pode causar uma depressão respiratória no paciente e afundar esse paciente. Então essa infusão, o ideal que seja 30 minutos no mínimo, o ideal de 1 hora de administração, ou seja, uma administração lenta dessa droga, haja visto os efeitos colaterais que ela possui. Outra droga da classe, tida como padrão ouro da classe dos analgésicos centrais ou opioides, é a morfina. É a morfina, o Dimorf, o nome ético dessa droga. A morfina ela pode ser feita intramuscular ou intravenoso. Intramuscular ou intravenoso. Essas ampolas elas têm 10 mg por ml e a ampola é de 1 ml apenas. Ou seja, cada frasco ampola me traz uma dosagem de 10 mg. Importante a observação de realizar a infusão lenta, assim como o tramal, tá certo? Também realizar a diluição correta desse paciente, porque os efeitos colaterais são até maiores do que o do tramal. Então, a mesma classe medicamentosa, a mesma observação, o mesmo cuidado para não deprimir esse paciente e causar um mal ainda maior, tá certo? A última droga dessa classe é a meperidina, que possui o nome ético comercial de dolantina. É uma droga espetacular, uma droga fantástica. Eu diria que é o último recurso em termos de analgesia central e deve ser prescrita em último recurso também, em última instância. Por quê? Pelo alto poder que ela tem de analgesia, ela traz consigo também um alto poder de gerar dependência física e psicológica. Então, esses pacientes que vão fazer dolantina, a literatura relata que ele pode obter uma dependência física e psicológica com apenas uma dose de dolantina. Então a gente deixa a dolantina reservada, a meperidina é uma droga excelente, espetacular, mas ela deve ser usada com muita cautela para que o seu paciente não desencadeie, não desenvolva uma dependência a essa droga. Tá? Então uma droga excelente, ela é de 2 ml também, tá bom? 50 mg por ml. E você vai fazer ela intramuscular ou intravenosa. Se for fazer intravenosa, mais uma vez, infusão lenta para esses pacientes. A gente traz para vocês agora essa proposta de vídeos para que a gente possa fortalecer a odontologia, fortalecer a nossa classe, disseminar o conhecimento. Peço a vocês, quem está gostando do conteúdo, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, sua dúvida, para que a gente possa responder e interagir. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E também temos o canal do YouTube. Criamos o canal do YouTube para estar postando de forma periódica esses vídeos com temas que são subexplorados nas nossas faculdades. Deixe aqui também nos comentários a sua sugestão de vídeo para que a gente possa estar gravando alguns vídeos que venham enriquecer e engrandecer a sua profissão, a sua especialidade. Muito obrigado a todos, forte abraço, até o próximo vídeo.